Boa noite a todos os moradores do condomínio Borges Landeiro Tropicali. Aqui quem vos fala é Marcos Lamonier, presidente da Comissão de Moradores do condomínio Borges Landeiro. E estamos aqui lançando mais uma série de informações, um boletim informativo que vai ser divulgado toda terça-feira às 20 horas da noite, com a intenção de manter você, morador, informado. Parte do princípio de que nada pode contra uma sociedade organizada e bem informada. E para iniciar nossa série hoje, vamos falar de um assunto muito importante, que é o fundo de reserva. Eu vou lendo aqui para vocês alguns tópicos da nossa convenção e vou explicar de forma bem clara e bem objetiva. Segundo a nossa convenção condominial, o artigo 48, o fundo de reserva é obrigatório e ele existe para garantir segurança financeira ao condômino, funcionando como proteção para situações específicas. Já o artigo 49 da nossa convenção deixa claro que esse fundo é formado por cobrança específica, feito mês a mês no boleto dos moradores com uma finalidade definida. Ou seja, esse fundo de reserva ele não é caixa livre, ele não é um dinheiro livre, ele não é um recurso para despesas do dia a dia. A própria convenção, ela reforça que o fundo de reserva deve ter finalidade específica e não pode ser confundida como caixa comum do condomínio. Mais adiante, o artigo 50, a convenção detalha o que pode compor o fundo de reserva, deixando evidente que ele é um patrimônio coletivo dos moradores criado para proteger o condomínio em situações extraordinárias. E atenção a esse ponto. O artigo 51 da nossa convenção até permite que a administração aplique o fundo de reserva, no todo ou em partes, mas aplicar não é gastar. Aplicar significa preservar o valor, gerar rendimento, fazer o fundo crescer e não utilizá-lo como fluxo de caixa. Agora vem um problema. Na prática, estamos vendo aqui no nosso condomínio que o fundo de reserva não cresce. Em alguns administrativos, o saldo deixou de ser informado. Os livros não mostram claramente a entrada e a saída. Inclusive, nós fizemos essa denúncia na última assembleia no Salinas. Deixamos claro que o fundo ele fechou com déficit de mais de R$74 mil. Uma outra falha grave. As administrações não estão considerando que deve ser aplicada ao fundo de reserva toda a receita extraordinária que entrar no condomínio, oriunda de locação de mesas, de quiosques, oriunda de locação de salão, mudanças, multas. Tudo isso deve compor o fundo de reserva. Qualquer receita extraordinária que vier para o nosso condomínio, ele deve compor ao fundo de reserva. Eu vou explicar melhor. O que é despesa ordinária? São as despesas feitas para garantir o funcionamento do nosso condomínio. Despesa ordinária é pagamento de água, luz, telefone do condomínio, limpeza, segurança. Isso são gastos ordinários. Gastos extraordinários não podem de forma alguma ser feitos sem autorização dos moradores. Bom, agora vamos falar de receita. Receita ordinária é toda receita que entra para combater os gastos ordinários. Receitas extraordinárias é as receitas que não fazem parte dessa composição para combater aquele gasto ordinário. Sendo assim, não pode de forma alguma usar receita extraordinária e gastar de forma livre. Eu vou fazer uma situação aqui, que aconteceu agora recente, por exemplo, no nosso condomínio, em que o síndico fez a locação de mesas para agregar receitas. Essa receita é extraordinária, ele só pode gastar mediante autorização dos condôminos. Ele só pode fazer uma situação dessa com uma assembleia para tratar o assunto, com a liberação de maioria mínima de assembleia. Então tem que ficar bem claro que não se pode pegar receita extraordinária e gastar com despesas ordinárias. Isso é muito simples e objetivo, gente. É muito claro para nós, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. O que está acontecendo aqui que é um alerta grave no nosso condomínio? Há indícios de que o fundo de reserva está sendo usado como caixa da administração, o que contraria totalmente a convenção. Porque se o fundo de reserva ele existe para proteção, se ele é cobrado mensalmente, se ele está aplicado,
ele deve aumentar e não reduzir. E o que a gente está vendo, na verdade, é que está vendo redução do nosso fundo de reserva, ele nunca cresce. Quando o fundo de reserva é usado sem transparência, ele fere a convenção, ele viola o dever de prestação de contas, ele coloca o condomínio em risco financeiro e tira dos moradores o controle sobre o próprio patrimônio. A pergunta é simples: o que nós moradores devemos fazer? Nós temos que exigir o cumprimento da convenção. Nós devemos exigir o extrato completo do fundo de reserva. Exigir a entrada e a saída e o saldo ano a ano. Nós temos que exigir a prestação de contas claras, formalizar esse pedido, registrar omissões e levar o tema para a Assembleia. É o que a Comissão de Moradores está fazendo. Porque transparência não é favor. Prestação de contas, ela é uma obrigação e o fundo de reserva não é um dinheiro livre para a administração usar. Então é importantíssimo que você, morador, entenda que é direito dos moradores, porque é o dinheiro dos moradores e o controle também deve ser dos moradores. Então esse foi um boletim informativo da CMCT Pode Mais. Toda terça-feira às 20 horas a gente vai vir com um assunto diferente para você ficar bem informado aqui, tá bom? Um abraço a vocês, uma boa noite, fiquem com Deus.